A paz de Cristo e a alegria de Maria. Seja bem-vindo, seja bem-vinda, meu irmão, minha irmã. Eu sou o Padre Costa, da comunidade Mariana Boa Semente. Está entrando no ar agora mais um episódio da série Amigos de Deus com as homilias de São José Maria Escrivá, padre espanhol, canonizado por São João Paulo II, depois de uma vida rica de virtudes na imitação de Cristo, na amizade com Deus, e reconhecido por São João Paulo II como santo do dia a dia, santo do cotidiano. E nós estamos aqui no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, refletindo as homilias de São José Maria Escrivá com você. Elas estão presentes aqui no livro Amigos de Deus, que contém 18 pérolas preciosas, 18 sermões, 18 homilias deste grande santo que tanto nos enriquece, mostrando como no dia a dia nós podemos crescer na nossa relação com Deus como seus filhos e filhas. E nós acolhemos com alegria você que está nos vendo agora através da internet, pelas páginas da comunidade Mariana Boa Semente ou da paróquia de Santo Antônio de Quixeramobim. Um abraço a você que está conosco na publicação, na estreia agora pelo YouTube, podendo interagir conosco através desse chat aí ao vivo. Exatamente, aí nesse espaço de bate-papo, você pode deixar o seu nome, de onde você está nos vendo, os seus comentários, as suas orações. Este espaço é todo seu. Mesmo que você esteja nos acompanhando em outro dia, em outro horário pelo YouTube, deixa aí também o seu comentário. Já aproveito para convidar você que não é inscrito no nosso canal a tocar esse botãozinho inscrever-se, também clicar aí no sininho das notificações e sempre a gente vai estar lhe avisando sempre que um novo conteúdo estiver aqui à sua disposição. Deixe o seu comentário, se você gostar, deixe o seu like, o seu gostei, que isso ajuda a promover a publicação deste vídeo em outros contatos para que atinja a outras pessoas. Nós acolhemos a você que está conosco pelo Instagram, você que está nos vendo também pelo Facebook, você que nos ouve pela Web Rádio Jesus Misericordioso ou através do Spotify. Acolhemos com alegria você, ouvinte da Rádio Cultura de Quixadá, você que está sintonizando 102.1 em mais uma noite aqui conosco na Rádio Cultura. Nós estamos de segunda a sábado aqui na programação da Rádio do Bem, de segunda a sexta à noite, às 8h30 da noite, e aos sábados mais cedo, às 4 da tarde. Para você que é ouvinte da Rádio Cultura, anote o nosso telefone, o WhatsApp, mande para nós a sua mensagem, diga quem é você, de onde está nos ouvindo pela Rádio do Bem. 88 é o código de área, 99837-8192 é o telefone para você participar conosco. Mande aí a sua mensagem, estamos aguardando. E agora nós vamos nos abrir à oração, vamos pedir a luz do Espírito Santo sobre nós para mais um passo na homilia 16, uma homilia tão importante que quer gerar em nós este zelo pelas almas, esta dedicação pela salvação das pessoas. A gente vai passando pela vida, às vezes, sem se dar conta nem da nossa salvação. Jesus morreu por nós na cruz, nos deu a possibilidade de viver eternamente felizes e nós nem sequer nos damos conta disso. Jogamos fora a nossa salvação, não buscando uma relação com Deus. Infelizmente, isso acontece com muitos de nós. Só que, além de cuidar da nossa salvação, nós temos uma missão, nós temos uma obrigação, uma responsabilidade, empenhar a nossa vida, dedicar a nossa vida para que todos se salvem. É o tema desta homilia 16, quando São José Maria parte desta compreensão que Jesus veio ao mundo com este objetivo, para que todos se salvem. Jesus morreu na cruz com esta vontade no seu coração, para que todos se salvem. E chama a mim e chama a você a estarmos unidos a Ele nesta missão. Então nós estamos refletindo sobre isso nesses dias. Esta é a homilia 16, todas as demais estão meditadas aqui nas nossas playlists, você pode conferir. E hoje nós estaremos concluindo essa pequena sequência intitulada Apostolado na Vida de Todos os Dias. Como é que nós, eu e você, vamos no nosso dia a dia colaborar para a salvação das almas? Vamos continuar refletindo sobre isso. Hoje é o último episódio desta sequência, mas a homilia 16 vai continuar ainda por alguns dias aqui na nossa série. Vamos rezar? Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai,
e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com as luzes do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Reze conosco as aspirações de Santa Maria Eufrásia. Ó meu Deus, fazei que cada batida do meu coração seja uma súplica para alcançar graça e perdão para os pecadores. Que cada uma de minhas respirações seja um apelo à vossa infinita misericórdia. Que cada olhar meu atraia para vós as pessoas que eu fitar e lhes revele o vosso amor. Que o alimento de minha vida seja trabalhar sem descanso pela vossa glória e pela salvação das almas. Amém. Diga o seu amém, diga o seu assim seja, se você quer que esta oração realmente seja sua. Amém, assim seja. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. São José, meu Pai e Senhor, rogai por nós. São José Maria Escrivá, rogai por nós. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e nossa Mãe Maria Santíssima, e São José, seu castíssimo esposo. Homilia 16, para que todos se salvem. Última parte da sequência sobre apostolado na vida de todos os dias. Estamos naquela cena em torno do lago de Genezaré. Jesus já havia ressuscitado. Os apóstolos, animados por Pedro, tinham ido pescar como antigamente. Não, gente, iam pescar peixes. E aí aparece Jesus ressuscitado, que estava por ali, e eles não tinham se dado conta da presença deles. E nós vamos ver que, como hoje São José Maria vai descrever, São João é o primeiro que percebe e diz, é o Senhor, e aí depois Pedro se lança. Vamos escutar então esse episódio maravilhoso, depois que, uma vez ressuscitado, Jesus repete aquele milagre da pesca milagrosa que tinha se dado por ocasião do chamado todo particular que Pedro recebeu, juntamente com aqueles outros pescadores, de se tornarem pescadores de homens. Vamos ouvir então São José Maria Escrivá. Os discípulos, todavia, escreve São João, não perceberam que era Jesus. Disse-lhes, pois, Jesus: ó moços, tendes alguma coisa que comer? Esta cena tão familiar de Cristo dá-me muita alegria. Que diga isso Jesus Cristo, o próprio Deus, Ele que já tem corpo glorioso. Lançai a rede para o lado direito da barca e encontrareis. Lançaram a rede e já não a podiam tirar por causa da grande quantidade de peixes. Agora compreendem. Volta à memória desses discípulos o que tantas vezes tinham ouvido dos lábios do Mestre. Pescadores de homens, apóstolos, e compreendem que tudo é possível, porque é Ele quem dirige a pesca. Então, o discípulo que Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor, o amor. O amor vê de longe. O amor é o primeiro a captar essas delicadezas. O apóstolo adolescente, com o firme carinho que sentia por Jesus, pois amava a Cristo com toda a pureza e toda a ternura de um coração que nunca se corrompera, exclamou: é o Senhor. Simão Pedro mal ouviu dizer que era o Senhor, vestiu a túnica e lançou-se ao mar. Pedro
é a fé. E lança-se ao mar cheio de uma audácia maravilhosa. Com o amor de João e a fé de Pedro, até onde não poderemos nós chegar? Que lindo, meu irmão! Que maravilha, minha irmã! Essa palavra de ânimo, de motivação, de orientação que São José Maria Escrivá está nos dando agora. Primeiramente, ele nos leva a perceber esta realidade tão bonita de Cristo ressuscitado com o seu corpo glorioso, aquele corpo vitorioso que é promessa de Deus para mim, para você. Você sabia? Uma vez na ressurreição, nós vamos receber um corpo como esse de Jesus, um corpo cheio de glória, porque somos corpo e alma, então não podemos ficar sem o nosso corpo, aquele corpo, este corpo que vai perecer depois dessa morte aqui na vida, que vamos levando, um dia vai ser mais uma vez devolvido para nós, agora de uma forma gloriosa. E é com esse corpo glorioso que Jesus chega a dizer essa expressão de modo bem familiar: vocês têm alguma coisa para comer? Jesus está mais uma vez retomando essa relação de proximidade, de familiaridade, de intimidade com os discípulos, para que eles realmente acreditem que Ele está vivo e ressuscitado. Isso realmente é motivo de alegria, não só para São José Maria, que dizia que quando ouvia essa expressão de Jesus, mostrando a sua humanidade agora glorificada, o seu corpo glorioso, e ao mesmo tempo a sua intimidade, a sua amizade, a sua familiaridade, pedindo para comer com os discípulos. Isso era uma forma também de que eles acreditassem na ressurreição. Não era uma alma, não era um espírito, era Jesus, corpo e alma, Jesus ressuscitado que estava ali com o seu corpo glorioso. E é esse Jesus que dá aquela orientação para eles, que tinham passado mais uma noite sem pescar. Lembra daquele primeiro milagre, da pesca milagrosa? Tinha sido uma noite também de trabalho à toa, sem pescar nada. Mais uma vez isso acontece. Depois de uma noite de trabalho sem pescar, quantas coisas você tem feito, e eu também, e não estamos conseguindo êxito. Quantas vezes vamos gastando horas e horas da nossa vida na busca de um determinado objetivo e pensando no que estamos falando neste tempo, querendo salvar pessoas, querendo zelar pela nossa salvação, mas também salvar parentes, amigos, pessoas que estão próximas, tentando trazê-los para Deus. Você tem se esforçado nesse sentido? Deveria, pelo menos, né? Deveria estar pelejando para pescar. Só que às vezes nós fazemos isso e não percebemos nenhum êxito. Naquela noite eles também não tinham pescado nada. E agora Jesus, ressuscitado, diz para eles: lançai a rede para o lado direito da barca e vocês vão encontrar peixe. Eles obedecem a Jesus, lançaram a rede. Resultado, já não podiam tirar a rede por conta da grande quantidade de peixes. Meu irmão, minha irmã, se no nosso dia a dia nós estivermos atentos à presença de Jesus, que está vivo, Ele está no meio de nós. Não é assim que a gente responde ao Padre? O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Ouvinte da cultura, você que está conosco nessa noite, Jesus está vivo e Ele está no meio de nós e Ele continua falando para mim e para você de tantas maneiras. Basta você abrir a Bíblia, ler o Evangelho, basta você ir à missa, ouvir Jesus falando nas Sagradas Escrituras, na voz do sacerdote, Jesus falando através das pessoas que convivem com você, na pessoa dos irmãos, Jesus falando no seu coração. No episódio anterior, você lembra essa reflexão que São José Maria nos levou a fazer? Os discípulos, os apóstolos naquela ocasião não perceberam Jesus que estava ao lado deles. Nós tantas vezes não percebemos Jesus que está não simplesmente ao nosso lado, mas em nós, pelo Espírito Santo que foi derramado no nosso coração. E se estivermos atentos, porque a vida do dia a dia nos agita para um lado e para o outro. A gente passa o tempo correndo, é ou não é? Correndo para atrás do sustento, correndo atrás do lazer, da felicidade. E esquece que a felicidade está em nós, o próprio Senhor está conosco, Ele está no meio de nós, Ele está em nós. E nós precisamos ouvir o que temos que fazer.
não simplesmente ir tocando a vida, tomando as nossas decisões sem ouvir a voz de Deus. Quando eles ouviram, lancem a rede para o lado direito, e eles obedeceram, porque também tem isso. Às vezes Deus está nos falando, você está aqui neste programa, acompanhando essa transmissão, quanta coisa talvez Deus já falou para você, ou venha a falar, ou em outras ocasiões, ouvindo uma palestra, ouvindo uma pregação, assistindo um programa de rádio, ou nos acontecimentos do seu dia a dia, você até sente, eu acho que Deus está querendo dizer alguma coisa, e você percebe o que Deus está dizendo, talvez deixe de fazer isso, faça aquilo, mas a gente não obedece. Então precisa estar atento para ouvir o que Deus está nos dizendo, atento a Deus presente no nosso dia a dia e obedecer à voz de Deus. Quando eles obedeceram aquilo que Jesus disse, a pesca foi mais uma vez milagrosa. E aí eles compreenderam. Já aconteceu com você? De repente, você se dar conta da presença de Deus na sua vida e o que Ele está falando e o que Ele está fazendo? Eles também. Naquela hora, quando eles viram aquela quantidade imensa de peixes, eles lembraram daquela outra ocasião, lembraram daquele outro raiar do dia que eles também não tinham conseguido nada. Nós precisamos, meu irmão, minha irmã, recordar as ações de Deus na nossa vida. Às vezes que Deus já nos falou, às vezes que Deus já agiu, quanta coisa já não chegou a acontecer? Você talvez tenha na sua memória intervenções de Deus, ocasiões onde Deus derramou graças sobre a sua vida, coisas que Deus lhe falou, talvez quando você fazia a catequese. Sim, quando você estava aprendendo o catecismo, coisas que Deus lhe falou em uma missa, coisas que Deus lhe falou talvez através do seu pai, através da sua mãe. Essas coisas ficam todas na nossa memória e a gente precisa reavivar essa memória das coisas que Deus já tem nos falado. Eles lembraram o que tantas vezes tinham ouvido dos lábios do Mestre. E uma coisa ficou bem forte no coração, na memória dos apóstolos. Ouviram mais uma vez o que Jesus disse: vocês serão pescadores de homens. Quantas vezes você ouviu essa expressão? Indo a alguma missa ou lendo a Bíblia. Farei de vocês pescadores de homens. Aqui mesmo, neste programa, se você vem acompanhando, a gente falou tantas vezes sobre isso. Eu pergunto para você agora, que está ouvindo a rádio nesta noite, a você que por providência de Deus está acompanhando agora essa transmissão. Você lembra que Jesus falou isso? E quando ele falou isso, não foi só para Pedro, para Tiago, para João, foi para você, foi para mim. Eu pergunto a você, você tem pescado homens? Você tem pescado mulheres? Você tem atraído para Deus? Você tem tirado pessoas do mar do mundo para encaminhá-las para o céu? E mais uma vez eu digo, antes mesmo de responder essa pergunta, eu tenho que me fazer essa pergunta e faço essa pergunta a você. Você tem caminhado para o céu? Você tem se deixado pescar por Deus e a partir dessa pesca se tornado também pescador? Sim, porque naquela primeira pesca milagrosa, o primeiro a ser pescado foi Pedro. Pedro foi pescado por Jesus. Através da manifestação do seu amor, do seu poder, Pedro se sentiu pescado, amado por Jesus, chamado por Jesus. E aí é que ele foi enviado por Jesus a ser pescador de homens. Eu tenho que fazer essa avaliação, eu tenho que trazer à minha memória e você também este chamado do Senhor. Eu sou chamado a pescar pessoas para Deus. Até escreva aí, digite aí no seu computador, no seu celular, eu sou chamado a pescar pessoas para Deus. Quando? No meu dia a dia. Em todas as ocasiões que você viver, talvez até frequentando uma academia, fazendo algum tipo de atividade física, caminhando na rua, trabalhando aí onde você trabalha, nas possibilidades de convivência que você tem dentro ou fora de casa, aproveite toda e qualquer circunstância para falar de Deus, para trazer pessoas para Deus, para viver conforme Deus indica. Esta é a maior isca. A maior isca é você mesmo, sou eu mesmo.
é uma vida conduzida por Deus, uma vida na alegria da amizade com Deus. Uma vida assim atrai para Deus. Deixe que isso fique fresco na sua memória, que você recorde como os apóstolos naquela ocasião recordaram também e compreenderam, vendo aquela pesca milagrosa, atenção, que tudo é possível. Talvez você olhando para as pessoas que moram com você ou que trabalham com você, as pessoas da sua família, e mais ainda se você olhar para as pessoas aí mundo afora que estão vivendo tão distantes de Deus, procurando sei lá o que, sei lá como. Não é assim? A gente usa até essa expressão. Este mundo está perdido, as pessoas não querem mais saber de Deus. Meu irmão, é possível trazer este povo todo para Deus. É possível trabalhar para que todos se salvem. Sabe por que é possível? Porque é o próprio Senhor quem dirige a pesca. Olha que coisa linda que São José Maria está dizendo. É possível você salvar as pessoas da sua família, é possível você salvar as pessoas que trabalham com você, que convivem com você, é possível você salvar em nome do Senhor muitas pessoas. Muitas pessoas. Mas como? É Ele quem dirige a pesca. Aqueles apóstolos também, embora fossem experientes pescadores, mais uma vez, como lá no passado, tinham tido uma noite inteira de insucesso. Não tinham conseguido pescar nada. Ouviram a voz de Jesus, lançaram a rede para o lado certo e a pesca aconteceu. Lá no início desses episódios, São José Maria fez uma colocação semelhante, mostrando aquela multiplicação dos pães. Lembra? Como é possível dar alimento a tanta gente? Quando a gente coloca a vida nas mãos do Senhor e deixa que o Senhor conduza a nossa vida, oriente, determine a nossa vida, podemos sim nos tornar grandes pescadores e trazer muita gente para Deus. E aqui no finalzinho deste episódio, no final desse trecho de hoje, São José Maria lança também luzes maravilhosas para que eu e você compreendamos dois elementos que são muito importantes para que os milagres de Deus aconteçam na nossa vida, tomemos posse da salvação e salvemos muitas pessoas. Quais são esses dois elementos? O amor e a fé. E é muito bonito como ele apresenta esses dois elementos. Primeiro, na atitude de João. João era o mais novinho dos discípulos, você sabia? Era um jovenzinho, um adolescente, ainda com um coração muito puro e graças a Deus encontrou Jesus ali na sua juventude. Que coisa boa quando crianças, jovens encontram Jesus com o coração ainda conservado, porque cada vez menos nós temos crianças e jovens, infelizmente, com os corações conservados. O mal já vai entrando desde a infância, através das mídias sociais, através de uma educação distorcida. O coração ingênuo das nossas crianças, dos nossos jovens vão ficando todos totalmente tortos, deformados, infelizmente. Joãozinho, o João, o mais novo dos discípulos, ele ainda estava com o coração muito conservado quando encontrou Jesus e desenvolveu para com Jesus uma amizade muito bonita, uma intimidade tão grande, carinho indo e carinho vindo, a ponto de que São João, quando no seu evangelho, escrito por ele se define, ele se coloca como personagem, ele coloca sempre aquela expressão, o discípulo que Jesus amava, porque ele se abriu a este amor. Não é que Jesus amava mais a um do que a outro, não é que Deus ama mais a um do que a outro, mas nem sempre nós nos abrimos ao amor de Deus. Então, João se abriu a este amor de Jesus, a esta intimidade com Jesus. É muito bonita aquela cena na última ceia, é até a capa do livro Amigos de Deus. Perceba, tem alguém recostado, assim, inclinado, junto ao peito, junto ao coração de Jesus. Quem é este apóstolo? É João. Você tem procurado essa intimidade com Jesus? Desenvolver uma relação amorosa com Deus? Jesus é o próprio Deus feito homem que veio para entrar na nossa história, para se relacionar conosco de uma forma íntima. Jesus disse, eu não chamo vocês de servos, chamo vocês de amigos. São João cresceu nessa relação. Não é à toa que foi o único que estava aos pés da cruz. Porque quem ama, fica junto, fica junto, fica junto até o fim.
E é este mesmo São João que, quando de longe vê aquele homem estranho na praia, percebe que é o Senhor. E aqui São José Maria diz: o amor vê de longe. Então, se você, meu irmão, desenvolve essa relação amorosa, íntima com Deus, e como é que eu faço isso? Aproximação. Né? Como é que a gente cria intimidade com alguém? Se aproximando, procurando conversar, procurando falar de si e ouvir do outro. Isso vai gerando intimidade. Como é que a gente chama isso? Oração, oração. À medida em que a gente vai crescendo na amizade com Deus através da oração, a gente vai começando a perceber a presença de Deus na nossa vida. E isso é muito importante. Lembra o que a gente falou agora há pouco? Para você fazer o que é certo, você tem que perceber Deus e o que Deus está dizendo e fazer. Então, procure, meu irmão, eu tenho que fazer isso e você também. Assim como São João, crescer nessa intimidade com Deus, através de uma vida de oração. Foi isso que aconteceu. E a partir dessa relação amorosa, ele percebeu e disse: é o Senhor. Depois vem o segundo elemento, a fé, que aqui é manifestada na figura de Simão Pedro. Essa oração, esta vida de intimidade com Deus também, ela nos faz crescer na fé, em crer naquilo que Deus é, naquilo que Deus diz. E Pedro fez essa experiência na sua vida. Perceba que tanto o amor como a fé, como a esperança, são virtudes que crescem em nós a partir da nossa proximidade com o Senhor. Pedro também foi crescendo numa relação de proximidade. Pedro também foi se tornando amigo de Deus. Senhor, se afaste de mim, eu sou um pecador. Lembra aquela cena daquela primeira pescaria? E aí se abre ao amor, à misericórdia, e Deus diz, através de Jesus, que é seu filho, é Deus feito homem: eu vou fazer de você um pescador, mas agora um pescador de gente, um pescador de homens. E quantas experiências bonitas nós vemos. Jesus, junto a Pedro, vai dizer: Pedro, tu me amas? Depois daquela traição, em 3 doses de traição, Pedro traiu 3 vezes, mas o olhar de Jesus tocou o coração de Pedro e levou ele à conversão. Experiências. Pedro viu a sogra sendo curada, a sogra estava doente, Jesus vai lá, pega na mão da mulher, levanta, a mulher fica boa, começa a servir. Experiências. As nossas experiências com o Senhor, a nossa proximidade com o Senhor vai fazendo com que cresça em nós não só o amor, como nós vemos nesse exemplo de São João, mas a nossa fé. Então a minha relação com Deus, a sua relação com Deus, meu irmão, não deve ser uma coisa assim superficial, de longe, de ouvir falar. Precisa ter contato, proximidade. Isso se dá como? Pela oração. Por isso é importante você rezar todo dia, por isso é importante você ir à missa, você rezar o texto, você ler a Bíblia, você ouvir os ensinamentos da igreja. Isso tudo vai fazer você crescer na fé. Você está entendendo? Você já ouviu ou disse essa frase assim: eu queria tanto ter fé, eu queria tanto crescer na fé, eu queria tanto ter mais fé. Tem que colaborar. É um dom de Deus? É Deus quem nos dá a fé, é Deus quem nos faz crescer na fé. Sim, mas nós precisamos nos abrir a isso, desejar isso, buscar isto. E isso se dá através da oração, da meditação, da proximidade com Deus, da vida de igreja. E é esta fé que faz com que Pedro se lance ao mar e vá ao encontro do Senhor. Esta fé que faz com que Pedro, mesmo depois de uma noite de pesca frustrada, volte a tentar, volte a pescar e venha a perceber o milagre de Deus acontecendo. Eu preciso do amor, eu preciso da fé. Esses 2 elementos vão também fazer crescer no meu coração a esperança e eu vou me lançar de uma forma audaciosa na vontade de Deus. E encerra assim São José Maria Escrivá. Preste atenção. Com o amor de João e a fé de Pedro, até onde nós não poderemos chegar? Quantas pessoas, meu irmão, nós podemos salvar? Além de tomar posse da nossa salvação conquistada por Jesus na cruz, unidos a Jesus, pensa nisso. Chega assim conosco ao final desse episódio. Quantas pessoas com fé, com amor, você pode pescar para Deus, você pode salvar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado,
e nossa mãe, Maria Santíssima, e São José, seu castíssimo esposo. Final do episódio de hoje, final da sequência Apostolado na Vida de Todos os Dias. Próximo episódio a gente começa ainda na homilia 16, uma nova sequência. As almas são de Deus. As almas são de Deus. Será só um episódio, mas tenha certeza, muito rico. As almas são de Deus. Você é de Deus. Seu filho é de Deus. Seu esposo, sua esposa é de Deus. Seu colega de trabalho, seu chefe, o seu funcionário é de Deus. As almas são de Deus. Vamos falar sobre isso. Vamos mais uma vez refletir o que estamos fazendo para que todos se salvem. O que foi que essa palavra hoje gerou no seu coração? Que luzes você recebeu? Deixa aí o seu comentário. Não sai daqui sem digitar, sem partilhar também a experiência que você teve. Está ouvindo pela rádio nesta noite? Mande para nós um comentário, escreve aí qual foi a experiência que você teve. 88 é o código de área, 998378192. Gostou de tudo que a gente rezou, conversou, refletiu? Então deixe o seu like, o seu gostei, clica aí no seu joinha, porque isto ajuda a plataforma a entender que é um conteúdo interessante e vai distribuir para muitas outras pessoas. Você não tem ideia como isso funciona, é isso mesmo. Na hora que você comenta, na hora que você dá o seu like, você sinaliza para esse sistema aqui na internet que vale a pena espalhar para outras pessoas este mesmo vídeo. E você que está ouvindo pela rádio, já sabe, se torne um divulgador do programa Amigos de Deus. Quando estiver em casa, assim, com a família, ou lá no seu ambiente de trabalho, puxa a conversa. Olha, você já ouviu um programa toda noite na Rádio Cultura? E vai divulgando. É dia de sábado, é de tarde, às 4 da tarde. É assim que funciona. Viu? Seja um evangelizador no seu dia a dia. E antes de sair também, por caridade, reze essa Ave Maria por nós. Nós vamos rezar por você. Lembrando que todo sábado, não esquece e divulga, tem missa aqui na sede da Comunidade Mariana Boa Semente, às 6 da manhã. Mora em Quixeramobim ou nas redondezas? Vem para cá, faz um esforço, faz uma peregrinação. Mesmo que você more mais distante, monta aí uma romaria, uma peregrinação e faz do seu sábado um dia de peregrinação mariana. A missa começa cedinho, às 6 da manhã, sempre ao ar livre, uma maravilha. Muito bom receber você por aqui. Se não pode mesmo vir, nós vamos até você através da transmissão. Acompanhe pelas mídias sociais, acompanhe pela Rádio Cultura, pelo Web Rádio Jesus Misericordioso, dia de sábado, 6 da manhã. Vamos rezar agora? Por favor, reza por nós rezamos por você. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos de alcançar as promessas de Cristo. Amém. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Grande abraço para você. Até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Que Deus lhe abençoe e que Maria lhe guarde. Tchau.